Antes de entrar nessa parte, se parece pouco, parece muito Malafaia discordar, ele faz a contrapartida de R$150 que são gastos com café e um valor que você tem que pagar a mais por conta de um financiamento grande que você fez por conta da realização de um sonho. Seja uma viagem grande, de celular, trocar, comprar uma casa. Que você não tinha a possibilidade de fazer agora e você financiou uma viagem. Seja trocar um celular, seja Lembrei comprar uma parada agora bizarra. MacBook que lançou novo custa R$72 mil. Eu vi essa porra. R$72 mil. Aí, fazer um financiamento pra comprar um negócio desse, ele fala exatamente isso. Se você tem um sonho que você quer realizar, esse sonho, ele vai te colocar numa situação financeira ruim, que vai te prender. Esse é o tipo de gasto que não é o gasto de gasto. Esse não é o gasto que você gasta bem. Esse é o gasto burro. Exatamente. É o gasto que mostra que você não entende como é que funcionam os juros compostos. Eu falo isso num vídeo de como gastar menos, se eu não tô enganado. É um vídeo antigo. Você não tem necessidade de ter o aparelho de última geração que você tem. Você usa Candy Crush, Facebook, falo Candy Crush, mas eu não sei os joguinhos da moda agora, né? Mas Candy Crush, Facebook, WhatsApp, talvez o Telegram, um pouquinho de Instagram, TikTok, Kawaii, essas paradas que você usa. Você não precisa ter essa bazuca que você tem na sua mão pra matar a mosca. Porque eu tenho um celular, um S10, pra poder gravar vídeo, senão nem isso eu tinha. Porque o celular eu uso pra tudo. Mas se você não tem a necessidade dessa bazuca, não usa ela. Pega uma coisa menor. Pode ser isso com a minha noiva. O celular dela, o cachorro comeu o celular dela, literalmente. Caralho. Ele pegou o celular, esse pedaço aqui todo tava comido. Cachorro pequenininho. Bota a foto do cachorro da minha noiva aqui. Parece um capetinho, um pichinho assim. Não, é um monstro mesmo, mas ele é um fofinho. Mas enfim. Então ela teve que comprar um celular novo. Ela queria um celular bom que nem o dela. Ela parou, pensou, me escutou. Isso é difícil. Falou, cara, eu não tenho necessidade desse celular e nesse momento eu ainda tô pagando outro. Então ela comprou um celular abaixo que supra a necessidade dela e tá usando até hoje muito bem. Não tinha necessidade dela ter uma bazuca, um Caterpillar, né, Yuri? E o Yuri tem necessidade de ter o Caterpillar, porque o Caterpillar é resistente, né? É praticante, entendeu? O celular cai toda hora. Praticante só tem que se ferrar mesmo. Já fui praticante, tem que se ferrar. Nossa senhora, é oficial fã do praticante. Enfim. Estagiário, pra quem não entendeu, eu sou estagiário. Enfim, o que eu queria falar com isso? Eu concordo com ele nesse quesito você não tem que ter um celular top, você não tem que ter um notebook top. Isso dependendo da necessidade, como ele fala muito bem no livro. Que é o seguinte, eu acho isso maneiro, porque ele fala assim, se você a vai minha comprometer necessidade sua é renda com isso não faz sentido nenhum. E a minha necessidade é baseada nas ações que eu tenho, nas coisas que eu faço. Uma pessoa que trabalha com edição de vídeo precisa de um computador muito bom. A pessoa que trabalha Uber, de iFood, de bicicleta, precisa ter uma bicicleta razoável. Então, dependendo da necessidade que você tem, você vai ter que ter uma coisa boa pra você, para o seu bem-estar ou pro seu trabalho. Olha o papel voando. Mas, se você não tem essa necessidade, você não precisa ter. Muito bem falado no livro. Mas eu discordo do cafezinho. Você me desculpa. Eu sei que é o título do teu livro, mas eu não concordo com o cafezinho. Por quê? Porque tem gente que ganha um salário mínimo, que não tem dinheiro nem pra pagar as contas, não tem dinheiro, mal tem dinheiro pra comer, que hoje em dia tem gente que tá comprando pé de galinha pra comer, pra ter carne. Essa pessoa tem que cortar o cafezinho. Ela tem que cortar. Ela tem que cortar o salgado na rua pra levar marmita. Ela tem que cortar o pastel com caldo de cana que ela toma toda sexta-feira no trabalho pra poder fazer a social com os amigos. Infelizmente, ela tem que cortar isso no começo. No começo. Não é pro resto da vida. É num período definido pra poder suprir seus gastos com renda. Como é muito bem falado no livro do Pai Rico, Pai Pobre, que a gente deixou aqui no card o resumo e a resenha. Na verdade, o resumo foi a última coisa que eu gravei. Então, eu vou deixar o resumo aqui no card. Eu acho que fica, sei lá, fica no lado aí. Então, eu concordo com o que ele fala dos gastos necessários baseado no que você precisa. Concordo plenamente. Mas o cafezinho, para algumas pessoas, é sim necessário cortar. Não é o que vai te enriquecer, mas é o que vai te tirar da situação que você tá hoje. Faz a avaliação da sua situação financeira. Você vai perceber se você pode ou não cortar o cafezinho, né? Negrão, desculpa aí, mas nesse ponto... De qualquer forma, ele traz esse exemplo vertiginoso entre uma casa e o café, né? Exatamente para dizer que você consegue gastar melhor. Exatamente. Né? Você pode comprar uma casa de 400 mil à vista, você pode comprar uma casa de 400 mil financiada em 852 milhões de vezes por 1 milhão e 900 mil. Exatamente. Você paga muito caro por você não ter educação financeira. Ele fala muito bem isso no livro. Você vai se tornar rico tomando decisões inteligentes quanto ao seu dinheiro, né? E para tomar decisões inteligentes, você tem que saber do seu dinheiro, da sua movimentação financeira. E tem que se inscrever no canal. E acompanhar, compartilhar com seus amigos para
vem todo aqui mundo. embaixo e fala, Thiago Negro, eu discordo de você. Aí bota o arroba e bota o primo rico. Bota assim, eu não corto o cafezinho. Bota aí nos comentários. Eu duvido um monte de gente vir aqui embaixo, me dá essa força, marca o Thiago Negro igual um doido nos comentários, dá um monte de comentário marcando o primo rico, pra ele vir aqui e ainda bota a minutagem que eu acabei de falar que eu discordo dele. Meu Deus, Ele, tu, e eu aqui, ó. Ele tem 5 milhões de inscritos, eu tenho 5 mil. Ué, mas a gente pode discordar da ideia do cara, não Eu tem problema discordo, nenhum, mas pô. daqui a pouco ele manda uns 5 strikes aí. Sabe o que eu tô falando do vídeo dele? O próximo tópico que ele toca é reserva de emergência, que a gente já falou várias vezes aqui também, que a gente concorda, dado a situação em que você se encontra. Tem dívida? Paga a dívida. Depois pensa em reserva de emergência. A reserva de emergência ela é montada visando uma possível situação de emergência, Que né? vai acontecer. Pô, eu vi uma parada interessante Palavrão, sobre isso. cacete. Tu falou muito palavrão hoje, né? Foi mal, desculpa. Abóbora que tá bolado contigo, Caramba, aí aparecendo eu aí vi. no cantinho da tela, quase te batendo. Corta isso aqui, Abóbora. Corta não, deixa aí. Eu vi um exemplo, cara, que, pô, era muito bom pra falar. Ele fala, tipo assim, situações imprevistas são previstas. Isso, exatamente. Ele fala ele isso. fala assim, não dá pra você prever que algo ruim vai acontecer, mas dá algo pra- ruim vai algo ruim acontecer. vai acontecer. É E melhor você estar não preparado. ter essa parada Essa é de, a ideia. você ter uma mentalidade otimista, só coisas boas vão acontecer. PN. Melhor ter reserva de emergência Tá. feita, porque vai ser Vai útil pra acontecer caramba, alguma vai trazer coisa, você segurança. vai arranhar o carro, você vai cair na rua e se machucar e ter que ir no médico, você vai ficar doente, coisas ruins vai acontecer uma pandemia, você vai ficar sem emprego, então você tem que ter uma reserva de Malafaia, emergência depois que tá vivo. Posso fazer uma crítica também ao livro? Ao Thiago Critica Negro, no ele, caso? fala mal dele mesmo. Eu fui Fala, lendo, não, Thiago. eu fui lendo e fui Não anotando. me dá né? strike. Eu fui lendo e fui anotando. E tem algumas coisas que eu senti. Ele falou de um tópico, trocou o tópico e voltou no tópico anterior. E aí, pelas nossas anotações aqui, ele tá. A próxima parte é decisões de alto impacto financeiro. Ele fala que fazer aquela viagem dos sonhos, que comprar um carro novo financiado, ter filhos sem planejamento adequado e financiar a maior parte do imóvel são. Ele fala casamento também. É, eu falei casamento aqui. Fala não, você pulou. Ah, não, falei ter filhos. É, ele fala ter casamento. filhos. São decisões de alto impacto, né? São decisões que, contrastadas com um cafezinho, são decisões que vão fazer você se tornar uma pessoa rica ou não. Se você Também. faz isso aqui de forma não planejada, se você não tá se preparando pra fazer isso aqui e só financia e só rola a dívida pra frente, você provavelmente vai ter problemas financeiros. Você não vai conseguir ter essa pura eficiência que é esperada Não seguindo vale a o método pena do você livro. pagar 1 ano, 2 anos pra fazer uma viagem. Você pagar um casamento de 50 mil reais durante 3 anos. Você paga o casamento e você fica endividado 3 anos. E não só isso. Eu falo no meu exemplo, eu e da minha noiva, ela sempre tá presente nos vídeos, né? Eu não consigo parar de falar dela. Ah, Mas que enfim, bom, né? Você pensa nela bastante. o tempo todo. Ele fala de Amor, você te o tempo amo. todo. Te amo. Eu e minha noiva, a gente filho. tem um planejamento pro casamento. A gente é noivo desde novembro do ano passado, novembro de 2020, e a gente planejou casar em dezembro de 2022. A gente tá falando de 2 anos. Por quê? Porque a gente começou a comprar um enxoval, a gente já comprou roupa de cama, já comprou talher, já comprou panela, já comprou Tupperware. Ela fala, é Tupperware, né? Eu falo Tupperware. A gente já foi comprando tudo aos pouquinhos e o casamento tá sendo pago, R$1.000 todo mês. Pra quando chegar a gente casar, já ter tudo pronto. E fazendo também uma reserva pro casamento, pra lua de mel, pro casamento, pro apartamento novo. A gente tem uma reserva, eu tenho uma, ela tem uma. Nós estamos comprando a coisa aos poucos, na real, ela compra mais coisa que eu, porque ela entende, né? Eu não tenho bom senso nem aqui, nem na China, nem bom gosto de coisa pra comprar, senão pra mim era tudo LED e Mario. Eu tacava LED na porra. Mas enfim, então você tem que planejar as coisas. A gente tem planejamento de ficar casado mais 1, 2 anos e depois ter um filho. Então se você planeja as coisas, você não sai se embolando. Eu tenho um colega, que eu não vou falar nome também, né? Que ele teve filho, mal se sustenta, mal consegue se sustentar. Falou assim, quero ter um filho. Será que ele tá vendo esse vídeo agora? Não tá, porque ele não assiste o canal. Ele é só um colega. É, ele não assiste o E canal, também- ele e- não não, e planejou tam- pra ter o filho, e dá também- pra perceber, né? Pô, esse cara, se eu ouvir metade do que o cara fala já, pô, mó adianto, pô. Então, tipo assim, o cara falou, quero ter um filho. Aí a menina falou, vamos ter. Sendo que ela é desempregada, ele vive com um salário Fácil, bem pô, complicado e teve filho. Teve, mal consegue sustentar. Vai lá, corta isso. Não, corta não, Ficou pô. pesadão, corta Caraca, aí, na piada moral. boa é beça. Mas aí a gente fecha com essa piada incrível. A ideia é de que pra você gastar bem, você tem que ter um controle, você tem que ter que uma eu sou seu consciência da sua vida financeira. É. Você tem que ter uma consciência da sua vida financeira, você tem que saber como é que tá seu fluxo de caixa e você tem que compreender que não são pequenos gastos que você faz
de uma forma esporádica ou rotineira no seu dia a dia, que vai definir se você vai ser uma pessoa rica ou não, né? São os gastos maiores, são os gastos de celular, o gasto da casa, financiamento de uma casa, né? Exatamente. Vai trocar o carro, não vai trocar o carro, precisa ter aquele gasto excessivo a mais, né? Só pegando Ele um traz parênteses do exatamente carro, essa ideia. Na verdade, tudo você pode alugar hoje em dia, sai mais barato pra você comprar. Pegar um parênteses do carro, que é um exemplo que tá passando comigo agora. Eu tinha 2 carros, tá? Minha mãe tinha um carro, meu avô tinha um. Meu avô faleceu, não vou entrar em crédito aqui o que aconteceu. Meu avô faleceu, a gente vendeu o carro dele pra cobrir todos os custos, enfim. Hoje eu trabalho embarcado. Então, o mês que eu tô embarcado, a gente não tem necessidade do carro. Mas no mês que eu estou desembarcado, eu preciso muito do carro e minha mãe também. O que eu tô fazendo? No mês que eu tô desembarcado, eu tô alugando um carro. Que aí eu alugo um carro um período de um mês, que é R$1.200. E no mês que eu tô desembarcado, eu não tenho alugado o carro minha mãe devolve. Quer dizer, fica R$600 por mês, eu tenho sempre um carro novo comigo. Enfim, é esse tipo de coisa que você tem que pensar. E aí toma um cafezinho todo dia, e não corta o cafezinho. A borda é de graça. Nossa, a empresa que paga. A empresa que paga. Nossa senhora. Mas enfim, foi só um exemplo legal. Tudo alugar é mais barato. Inclusive dá pra alugar roupa. Tem como você alugar roupa. Sim, procura, é muito maneiro. Você pode alugar roupa normal. Roupa de uso normal. Eu guardo a minha roupinha. Pô, eu uso muito roupa assim, ó. Tipo roupa de corrida, sabe? É, de graça. Você já pagou uma vez. Já paguei, assim, já participei, já corri, já me estrepei lá. Mas aí a gente parte pra segunda parte. A gente vai pra segunda parte do livro, que é a parte de investir melhor. Nessa parte, a gente vai pular uma pá de coisa. Porque é como o Malafaia falou, isso aqui é um manual. Ele traz pra você uma compreensão de como é a coisa em si. Então a gente não consegue... A gente vai perder muito tempo falando o que ele fala. Ele descreve de um jeito muito maneiro. Ele fala tudo muito bem. É tipo um dicionário / manual. A gente destacou aqui os pontos que a gente vai falar, só que quando ele falar do investimento em si, do produto financeiro em si, a gente vai só mencionar. Vai falar, porque tem isso, não tem como a gente falar todos os produtos financeiros aqui, tem um monte de vídeos no canal, você procura, ou se você não quiser procurar no meu canal, vai no dele também. Mas... procura no dele, do Malafaia. Mas eu sou mais legal e mais bonito. Minha noiva fala isso pra mim, minha mãe também. É importante a saúde, né? Mas aí ele começa esse capítulo com a ideia do tripé de Nigro, né? O triângulo de Nigro, tripé de Nigro, alguma coisa assim. É triângulo Negrão. Triângulo Negrão. Que ele relaciona o risco, o rendimento e a liquidez de um ativo financeiro. Ele, na verdade, só pegou uma tríplice relação e colocou o nome dele. Isso foi uma jogada de marketing incrível, né? Porque, muito bom, cara. Não ficou um nome bonito não, mas mandou bem. A gente trabalha com o que tem. A gente tem a ideia desses 3 aspectos se relacionando da seguinte forma: para você ter um rendimento maior, é esperar que você corra um risco maior, é esperar que você tenha uma liquidez menor, que você consiga pegar aquele investimento com mais dificuldade, né? Resumidamente, você não consegue ter as 3 coisas nunca. Se você tem risco e rentabilidade, você não tem liquidez. Se você não tem risco, na verdade, se você não tem risco, você não tem rentabilidade, mas tem liquidez. Porque o risco e rentabilidade estão muito próximos. Então, tipo assim, você não consegue nunca ter as 3 coisas juntas. Você não consegue ter risco, rentabilidade e liquidez ao mesmo tempo. Não dá. Você nunca tem as 3 juntas, mas você sempre tem as 3 interligadas. Exatamente. Elas sempre vão ter que entrar numa análise e você tem que ver o que cabe melhor pra você. Fala bonito. O risco e a rentabilidade estão diretamente proporcionais, mas também inversamente proporcionais à liquidez. Caraca, falei. Ai, na moral, me respeita. Ele traz junto com a ideia desses 3 parâmetros que tem que ser analisados, que uma carteira ideal de investimento, né? Ela é a carteira que vai suprir as suas necessidades. Então, quando o Malafaia fala que ele investe em ações ou em fundo de sei lá o que, porque é melhor. Quando eu falo que eu invisto em fundo de investimento imobiliário e criptomoeda porque é melhor, é porque essas coisas são melhores pra gente, pra nossa situação, pro nosso momento. Aquela parte lá do primeiro capítulo lá, que ele fala que você tem que se conhecer, saber o seu fluxo, entender como é que você tá, seu processo financeiro. Você faz esse trabalho e quando vier pro investimento, você tem que casar a sua carteira junto com as suas necessidades. Exatamente isso que ele traz. E avaliar risco, rentabilidade e liquidez dentro dos seus investimentos, ok? Tem um ponto aí que eu queria saltar, que foi o que eu falei, ressaltar, né? Que eu falei até com você. O Thiago, ele tem 2 momentos em que ele fala 2 coisas diferentes, mas as 2 não se negam. Que ele fala que você tem que ter uma carteira, que não existe uma carteira perfeita, que você tem que fazer para o investimento do seu estilo, onde você consiga... É o que eu falo, na real, você consegue botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Ele fala isso no livro, muito bem falado. Não existe um investimento melhor para cada um. Ele tem mais investimentos em fundos imobiliários, eu tenho mais investimentos em ações, eu tenho investimentos em criptomoedas, ele ainda tem pequena parte. Eu até tenho um pouco de renda fixa pro casamento, no caso um fundo de investimento pro casamento, e ele tem outras coisas. Então nós temos carteiras muito diferentes, as 2 dão muito certo. Porém, o Thiago mais pra frente
nos vídeos dele, ele falou da Arca. Não é problema, porque a mentalidade das pessoas muda e as opiniões mudam. Que é uma carteira que ele indica pra todo mundo no aspecto de... carteira blindada. Uma carteira blindada de problemas. Que seria uma carteira que aquele estilo de carteira, não é uma ação A, B e C, funciona pra quase tudo, na real. Ou pra tudo, como ele fala. No livro ele traz um ponto, nos vídeos ele traz outro. Mas os dois não se anulam, os dois não se negam, os dois são dois estilos diferentes de investir. Ele pode ter mudado com o tempo, inclusive ganhado mais experiência com o tempo, fazendo que ele use a Arca, que ele chamou desse nome. Uma coisa não nega a outra, ele se contradiz, mas as duas coisas não se negam. Tá? Eu acho que é inclusive Rumo ao Bilhão número 16, que foi exatamente... Tu tá cracudo no Thiago Negro, hein? Foi exatamente o que ele gravou em abril de 2020, que ele fala a respeito da estratégia da Arca e que ele, durante 2 anos, esperou a oportunidade de ter dinheiro em caixa e uma crise que baixasse muita bolsa que ele poderia meter a mão. Não foi, esse é um negócio próximo lá, é o de abril, 2020 abril. E fala um vídeo meu que você teria tanta noção do que foi falado dentro dele. Caralho, tá sentindo mal. Foi mal, abóbora, mais um palavrão aí. Fica com inveja não, meu. Fica com inveja não. É porque aquele vídeo em si é muito beleza. Hoje você tá bom, vai ter volta. Precisa estar aqui atrás pra você cair quando acabar esse vídeo. Seguindo a ideia aí, né? Pra você investir melhor, ele traz a ideia de que você não pode fazer algumas coisas. Você não pode cair no efeito manada. Tá todo mundo comprando VEG, vou comprar a VEG também. A VEG é uma empresa boa? É. Mas quando tá todo mundo comprando VEG, o preço dela tá muito acima do normal, a VEG talvez não seja uma empresa tão boa. Ah, mas VEG não é parâmetro. Vamos lá pra Via Varejo. Tá todo mundo comprando Via Varejo. Vai comprar Via Varejo. Ah, Cogna. Nossa, R$9 a Cogna. Todo mundo falava que a Cogna é a empresa do futuro. Vai lá, tá 4 alguma coisa agora. Tá todo mundo comprando Bitcoin. Vai comprar o Bitcoin. Junto com o efeito manada, você tem dica quente. Tá então, todo mundo jogando Axie Infinity. Vai jogar. Todo mundo Axie Infinity. Nossa senhora. R$12.000 por mês. Ele fala pra que você evite situações como essa. Vê o vídeo aqui em cima do card. São situações que são coisas que tendem a você tomar uma decisão ruim frente aos seus investimentos. O investimento ele não deve ser tomado com emoção, nem deve ser seguido numa dica que um amigo deu. A dica pode até fazer com que você conheça algo que você não conhece. Aí se você conhece algo é porque você não conhece. Aí você exatamente separa, pesquisa, estuda, vê se aquilo ali serve pra você, obviamente, e não entra com tudo de preferência. Vou dar um exemplo muito bom. Hoje eu te falei uma parada sobre umas cripto, não vou citar pra não dar recomendação de compra pra ninguém. Mas eu falei umas frases sobre cripto pra ele e falei assim, cara, isso é muito interessante. Foi muito legal. Ele falou, e aí eu falei assim, vou te passar um vídeo pra você ver, vou te passar o conteúdo pra você ler e você decide se você investe ou não. Obviamente eu vou procurar depois, né? É um estalo. Vou dar um exemplo também, meu chefe de máquinas, meu criptochefe, ele falou de uma cripto e tudo mais, de um jogo pra farmar criptos, não é o Axie. E aí eu fui atrás... Não é uma recomendação. Eu fui atrás pra pesquisar. Aí eu falei, legal, dá pra ganhar uma grana legal se você for um dos 5 melhores jogadores do mundo. Putz. Falei, dá pra ganhar uma grana, só tem que desprender o tempo da sua vida daquele joguinho pra ser os 5 melhores do mundo. Uhum. Aí foi aquele momento que você vai atrás, pesquisa e não sai caindo de cabeça nas coisas sem ler. Você vai sem fazer uma pesquisa antes, você tá ferrado. No mínimo uma pesquisa, no mínimo uma pincelada no que é aquilo, entendeu? Exatamente. Então, dito essa questão de investir melhor, você tem que ter noção que a melhor carteira pra você é a carteira que vai fazer com que você deite a cabeça no travesseiro à noite e durma tranquilo. Que você tem que analisar risco, rendimento e liquidez no investimento. E que você não pode se deixar levar por emoção e por dicas, ele começa a apresentar os produtos financeiros que a gente tem no mercado hoje em dia. Esses produtos são poupança, CDBs, LCAs, LCIs, CRI, debêntures, fundo de investimento imobiliário, fundo do mercado, fundo de ação, debêntures, opções, ISAs, blockchain, ele fala da cripto, ele fala de blockchain e é isso. Muito. Eu tenho certeza que a abóbora pode elencar aqui na tela os nomes, né? Porque do jeito que o Malafaia falando não vai dar pra entender porra nenhuma. Eu quero ver título direto. Previdência privada, criptomoeda, fundo multimercado. Rinha de galo, agiotagem. A gente ia só pincelar, né? Porque aqui de previdência. Tem vídeo de previdência, tem vídeo de CDB, tem vídeo de ação, tem vídeo de um montão de coisa aí. Procura! E o negócio que ele toca junto nesse capítulo é a respeito de alguns riscos. A gente vai separar em 5 riscos aqui. O primeiro risco que você corre investindo é o risco de crédito, que é o risco da contraparte não te pagar. É o risco do calote. Então, se você investe no CDB, por exemplo, você está emprestando dinheiro ao banco. O seu risco de crédito é o risco do banco não te pagar. Se você é agiota e empresta para alguém,
alguém, o risco do calote é o risco da pessoa. É o risco da pessoa não querer tomar um tiro, perder uma perna, por aí, né? Perder um olho. Eu vou pagar, eu juro que eu vou pagar. Legal. Não deixa de pagar o AJ, gente.